Bom, agora nós vamos falar sobre o tabuleiro. O tabuleiro, ele é o elemento mais simples do xadrez. Mas, infelizmente, muitas vezes nas competições, até mesmo dentro das nossas brincadeiras, a gente acaba cometendo alguns erros por, muitas vezes, desconhecimento e às vezes até mesmo falta de atenção. O tabuleiro do xadrez ele é muito simples, né? É um quadriculado de 8 por 8, mas que ele normalmente tem essas letras e esses números, que a gente chama isso de coordenada. Que nem um plano cartesiano, né? Ou para quem aí já jogou, acredito que nenhum de vocês pela idade, né? Mas para quem já jogou Batalha Naval é bem parecido. Então, as colunas são representadas por linhas, ou seja, as colunas são essas partes assim de pé. Então, por exemplo, essa aqui é a coluna a outra é a coluna E, aqui eu marquei, essa aqui é a coluna C. Então, são representadas por letras minúsculas e as linhas deitadas são representadas por números. Perceba, eu nunca posso montar um tabuleiro invertido. Então, por exemplo, colocar os números nessa parte aqui, ó, de frente para o jogador. Nunca. Porque aí fica ao contrário, né? As colunas vão virar números e as letras vão virar as linhas. Não pode. As linhas são sempre as colunas e os números sempre as linhas. Certo? Para que isso serve? É para dar nome às casas. No xadrez, cada casa tem um nome. Então, por exemplo, essa casa aqui, se eu quiser me referir a essa casa, como que eu falo? Eu vou falar assim, é uma casa que fica perto do cantinho, mas é um pouquinho mais pro lado. Não, falando desse jeito fica muito confuso, né? A pessoa não vai entender. Então, ela faz assim, ó, é B7, sempre começando pela letra. Então, por exemplo, eu quero me referir a essa casa aqui, E5. Desse modo fica bem fácil de entender. Então, essa casa aqui, H8, correto? Para montar as peças, a maioria de vocês já sabe, mas é sempre bom salientar, que a linha 1, então essa primeira linha, ela é sempre das peças brancas. Não posso colocar, por exemplo, a torre preta aqui, o cavalo aqui, e começar a montar o jogo dessa forma. Não posso. Se eu apertar aqui para ele montar o jogo sozinho, perceba que a linha 1 é das brancas. Ele não posso colocar as pretas aqui, senão vai ficar errado. Da mesma forma que a linha 8 é das pretas, certo? Não posso colocar as brancas lá. Deixa eu zerar aqui, vamos montar. Né? A torre fica nos cantos, como vocês bem sabem. O cavalo vem do lado, o bispo do lado, o peão vai na frente. E aí vem a dúvida, né? Como que eu monto o rei e a dama? Eu coloco a dama aqui e o rei aqui? Não pode. Por quê? Desse jeito está errado. O rei ele é sempre na coluna E a dama é sempre na coluna D. E o mesmo vale para as negras. Então, a dama na coluna D e o rei na coluna E. Não posso inverter. Um jeito de lembrar é você pensar, a coluna D é D de dama. Então a dama fica na coluna D e o rei, claro, vai ficar na que sobrou, na coluna E. Uma coisa que pode acontecer é o tabuleiro não ter a coordenada. Então o tabuleiro não tem os números e não tem as letras. Não é o ideal. O ideal é que sempre tenha, né? Mas até porque isso ajuda os jogadores, principalmente mais iniciantes, né? Porque assim, um jogador avançado, ele já conhece o nome das casas só de olhar, ele não precisa olhar a anotação, né? Ou melhor, as coordenadas. Ele bate o olho aqui, ele já sabe, F6, mesmo sem olhar, F6. Mas o iniciante ele vai acompanhando por aqui, ele consegue jogar de forma mais fácil, né? Então imagina que durante um treino ou durante uma aula eu viro e falo assim, joga o seu cavalo em C4. Você já sabe, C4. Por isso eu nunca vou apagar essa anotação daqui. Mas se acontecer de você estiver jogando e não ter a anotação, é bem simples. Espera aí que eu rodei o tabuleiro sem querer. Você tem que se atentar que sempre a casa da direita deve ser branca.
tanto da direita do jogador de brancas, quanto do seu oponente, do jogador de negras. Então a casa da direita sempre é branca. Não pode ser uma casa escura. E aí você vai montar normal, né? Vou montar só de um lado para ser mais rápido. E aí, a dama, ela vai sempre, preste atenção, dama branca na casa branca e dama preta na casa preta. Fazendo desse modo, não tem erro, tá certo? Mas lembrando que o ideal é que de fato o tabuleiro tenha anotação. Então vou recompor o tabuleiro aqui. Vocês podem perceber isso. A casa da direita, tanto minha quanto do meu oponente, é branca. E dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. E a dama fica sempre na coluna D de dama, correto?